Sem muita enrolação, a gente vai estudar sobre orgulho. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Gabriel. Para vocês que não sabem, quem já sabe, que bom. Não sei quem é que sabe ainda, mas desculpa. Hoje a gente vai aprender sobre humildade e com a ajuda do nosso amigão aqui, que vai nos ensinar hoje. Não é um professor, mas é um robô que, bom, é um grande professor na verdade. A gente vai aprender com ele. Ele me fez 3 perguntas. Ele me fez 3 perguntas e de acordo com as minhas respostas ele vai nos ensinar isso. A primeira pergunta: quando tu pensa em humildade, tu acha mais difícil reconhecer teus limites diante de Deus, tipo, depender dele? Reconhecer os nossos limites é quando que a gente tá, vamos supor, sofrendo muito por alguma coisa. A gente tá sofrendo porque algo aconteceu na nossa vida. A gente tá, pô, muito, muito, muito triste. A gente fala, não, Deus, não. Não aceito, não aceito assim, não. Não acabou pra mim ainda, por mais que possa ter acabado, ele possa estar em um caminho errado em si. Ele fala, não, não acabou pra mim, mas ele pode estar se dirigindo ao caminho errado. Geralmente alguém orgulhoso não vai pensar nisso. Alguém orgulhoso vai pensar, poxa, eu consigo mais, entende? Só que o humilde reconhece os limites dele, sabe quando que é hora de parar, sabe quando que é hora de começar de novo, entende? Isso é uma pessoa que reconhece os limites. Ou opção B, não é opção B, é isto. Quando que a gente pensa em humildade, a gente acha mais difícil que é A, que eu já expliquei, ou B, 2. Tratar as pessoas sem se sentir acima de frente delas. Eu falei pra ele que eram os dois, que reconhecer os limites e tratar as pessoas sem se sentir acima é. Acontece os dois comigo, só que eu acabei falando errado. Percebendo agora que eu não faço a B, graças a Deus, né? Por causa de mim. Pela graça e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso acontece. De acordo com a pergunta 1, eu falei pra ele, os dois. Então, quando é os dois? Com Deus e com as pessoas. Ele tá querendo dizer, quando que é os dois que mostra que a gente pede, que quando que a gente fala sobre humildade, a gente pensa sobre reconhecer nossos limites e não se achar acima dos outros, acho que é isso. Tá. Aí ele falou, isso mostra que tua luta não é pequena, é raiz, não só no galho. Então talvez com o que ele quer dizer com raiz, talvez seja algo mais profundo em si. Com Deus, o orgulho se esconde em querer controlar a própria vida. A gente sabe, e na verdade isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu fui fazer um jejum de 4 dias, não pedi orientação para Deus, não pedi orientação para, sei lá, ChatGPT, professor, pastor, ninguém. Ninguém, não pediu orientação para ninguém. Isso foi achar que eu tava tentando controlar minha própria vida. E foi uma coisa muito ruim de eu fazer, porque, poxa, quem sou eu para controlar minha vida? Um cara de, sei lá, 14, 13 anos na época. Não, acho que não. Acho que eu tinha 15. Eu não sei. Mas aconteceu que eu, poxa, fiz um bagulho muito arriscado por 4 dias e Deus me susteve ali, porque ele sabia que eu era burro. Desculpa. Ele sabia que eu tava fazendo isso sem orientação de ninguém, nem médico eu tava pedindo ajuda. Theo? Não minha boca. Agora, o outro exemplo que eu ia dar, quando que a gente tenta se colocar no controle, Deus me chamou para um chamado muito importante, não vou ficar compartilhando aqui porque, sinceramente, eu não devo ficar compartilhando toda a minha vida, como tenho medo de ser uma pessoa orgulhosa, mas eu sou uma pessoa orgulhosa. Tanto que tudo que eu vou fazer eu quero controlar eu mesmo, entende? Isso é uma coisa que eu estou estudando sobre, por isso que eu estou estudando sobre orgulho e humildade, para aprender como me controlar diante disso. Então, com Deus, o orgulho é se esconder o orgulho se esconde em querer controlar a própria vida. A gente tenta controlar a nossa vida, mas não está no nosso controle. A gente sabe que quem é o criador do jogo está lá em cima. Com pessoas, orgulho aparece em querer defender a própria imagem. Aqui com pessoas, orgulho aparece querer defender a própria imagem. Talvez ele queira dizer, eu vou dar um exemplo aqui para ver se eu consegui entender bem. Orgulho aparece em querer defender a própria imagem. Vamos supor que, sei lá, uma pessoa te empurra e começa a te xingar, vamos supor. E a pessoa tá te xingando, xingando, xingando.
Aí tu vai falar alguma coisa, ela, sei lá, não deixa tu falar. Ou tu não consegue falar porque tu ficou muito nervoso. Barão, Oi. não tem nenhum outro lugar pra eu ficar. Eu queria fazer um mimo. Não tem problema. Não, só que o problema é que esses bagulho aqui do mimo agora estão muito complicados. Que tem? Que... Que eu tenho que pensar. Pode pensar. E eu não tô conseguindo pensar contigo falando. Ah, te entendi. Tá. Vamos supor que o cara te empurra assim e começa a te xingar. Eu acabei me perdendo onde é que eu tava. E aí acontece isso, aí tu acaba argumento. Aí tu não tem mais argumento, vamos supor. Tu acaba teu argumento e tu pensa assim, pá, não vou mostrar fraqueza. Tu vai, bate nele, bate, vai pra cima. Porque é literalmente isso, o orgulho aparece em querer defender a própria imagem. Nem sempre a gente defende do melhor jeito possível. Eu tenho uma formiga que eu acho que ela vai querer pousar em mim. Vou deixar mais pra cá pra não pousar em mim. Então, defender a própria imagem é algo assim. Talvez não aceitar que alguém te venceu porque tua fome vai ser ruim. Agora, caminho na Bíblia. Caminho da Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acho que era de outro jeito que me falaram na Bíblia, só que talvez em outro capítulo, mas falaram a mesma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é aquilo. A gente entrega o caminho a Deus e tem uma formiga muito bonita aqui, cara. Quero encher ela de açúcar. Aquela gordona, sabe? Oi, formiga, tudo bem? Tá querendo me falar alguma coisa? Quer me falar alguma coisa? Daqui a pouco ela voa no meu olho. Vamos parar com isso, vamos prestar atenção. Ela quer. Ela quer pular pra baixo de mim, se for, não quer se machucar. Maldade. Maldade. Enfim. Então, entrega teu caminho ao Senhor. O que significa entregar o caminho ao Senhor? Mostrar, falar assim pra ele: Deus, eu coloco em tuas mãos porque não é eu quem decido isso. Confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Perdão. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiar nele de todo o nosso coração é literalmente o que Deus fala, né? Confia no teu Deus, algo assim, eu não vou lembrar agora. E ele o mais o fará. O mais ele fará. Então, o que ele está querendo dizer e o mais ele fará? Então, confia nele, tudo ao redor, tudo. Enquanto que tu confia nele, ele vai fazer tudo. Perdão. Ele não vai dizer, ele não vai fazer tudo tipo, eu confio em Deus, agora eu tenho um carro, eu tenho uma mansão, eu tenho uma piscina, eu tenho tudo. Não é exatamente isso que eu quero falar. Na verdade pode acontecer, mas tu tem que ser realmente fiel com Deus. E tem um motivo por causa disso. E Filipenses 2:3 fala: consideram os outros superiores a si mesmo. Considerar os outros superiores a nós é um ato de humildade, certo? É um ato de humildade contanto que a gente não se diminua. Tem uma diferença entre humildade e autoestima baixa, ou se diminuir, questão dos outros. Se diminuir além do que é pra se diminuir. Porque tem muitas pessoas que falam: eu sou muito pior do que esse cara. Isso é um pensamento humilde, daí acho que eu vou pro céu. Na verdade, o pensamento humilde é se colocar abaixo da gente, dos outros. Tipo, os caras estão aqui, a gente tá aqui. Mas quando que a gente começa a falar que a gente é um lixo, a gente vai diminuindo mais do que é pra diminuir, entende? E por que a Bíblia fala pra gente considerar os outros superiores a nós? Porque o humilde em si, ele atua como servo de Deus e servo dos homens. E o servo, o que ele é? O servo é uma pessoa que, independentemente se a outra pessoa for um cara rico, um cara pobre, um mendigo, ou até um cara que não é, entre aspas, relevante, vamos dizer assim. A pessoa serve ele. Servir ele é colocar mais baixo do que a pessoa já tá baixa, claro. Porque a gente tá, entre aspas, se humilhando para ajudar os outros. Se, poxa, Jesus deve gostar muito de quem faz isso, porque imagina, Jesus mesmo ajudava os outros, ele se humilhava, ele lavou os pés dos discípulos e ajudava as pessoas que tinham, entre aspas, uma fama menor do que a dele. Então Jesus era um mestre mais humilde que tinha. Ele é um grande exemplo de humildade, que a gente deve seguir a ele. Inclusive eu tenho que estudar mais. Eu acho que
sobre este vídeo vai ter outro tema se eu não me aprofundar muito neste. Vamos lá, quanto tempo de vídeo tem? 10 minutos e 4 segundos. A gente tem mais 10 minutos, eu acho. Na segunda pergunta que ele fez, ele falou: quando alguém te corrige ou te critica, qual a tua reação natural? Por exemplo, quando que tu faz alguma besteira na tua vida e alguém te corrige, pô, cara, isso aí tá errado, tu acha que Deus vai aprovar? Aí ele perguntou, qual que será a nossa reação? E eu falei aqui pra ele, mais natural meu é querer falar contra. Tipo, a pessoa te repreende e fala, não. Ou seja, não gostar da repreensão. Mas eu faço do outro jeito por causa de que Deus é bom. Tá, eu coloquei os créditos a Deus porque eu sei que não é por causa minha que eu não é por causa minha que eu consigo as coisas, né? Literalmente tudo é Deus. Tá. 2. Quando vem a crítica, ele falou. Tu diz que sente vontade de retrucar, mas escolhe se calar por causa de Deus. Cara, isso já é humildade. Tá. Eu não sei como é que pode ser um orgulhoso humilde ou um humilde orgulhoso, porque é difícil. O impulso de se defender é o orgulho tentando proteger teu eu. Certo. Mas o Espírito Santo te puxa para lembrar. Perdão, eu acabei esquecendo de dizer. Mas o impulso de se defender é o orgulho tentando proteger teu eu. É literalmente isso que ele falou. O orgulho vai querer falar, não, cara, olha esse cara, quem é esse cara para te corrigir? Olha os erros que ele faz. Isso é um pecado. Perdão, é o orgulho. E o orgulho é pecado, então dá no mesmo. Então, proteger o nosso eu é mais ou menos isso. É o pecado do orgulho. Porque se a gente parar pra pensar, Jesus em si, que era mestre, não pensou tanto no eu dele, tipo no ego, vamos dizer assim. Porque, poxa, ele lavou os pés dos discípulos dele. Os discípulos eram um discípulo dele. Ele era o, entre aspas, com um cargo mais elevado. E ele acabou lavando os pés deles. Então, cara, tem que ser bom. Mas, acho que a formiga caiu no meu pé. E aí, formiga, tudo bem? Desculpa. Mas o Espírito Santo te puxa para lembrar. Não é sobre eu vencer essa discussão, é sobre honrar a Deus. O que ele quer dizer com não é sobre eu vencer essa discussão, é sobre honrar a Deus? Aqui, dividimos por partes, eu vou tomar água que eu quase vomitei aqui. Não é sobre eu vencer essa discussão. Se alguém estiver te corrigindo, tem que se lembrar, não é sobre vencer a discussão. Não adianta nada de a gente vencer a discussão e perder Deus. É sobre honrar a Deus. Se a gente já tem uma fama de crente ou cristão, sei lá, na escola, como é que a gente vai receber uma crítica e vai... Não, mas eu sou certo, que eu sou aquilo, que eu sou tanto, que eu sou tem. Então não adianta, cara. Literalmente, um cristão que não aceita elogio, perdão, que não aceita a repreensão de outras pessoas, ele é um cristão, só que meio vazio, entende? Um cristão mais cheio, assim, ele vai saber, como Provérbios diz em todo momento, o sábio aceita a repreensão, mas o mas o tolo abomina a repreensão. Eu não lembro como é que é a frase, mas ela quer dizer que o cara inteligente gosta de receber repreensão porque ele sabe que é pro bem dele. Mas a pessoa que não gosta de escutar o conselho, gosta de escutar o conselho. Eu pode imitar, Thiago, que coisa legal. Eu não lembro onde é que eu tava, na verdade. Desculpe, mas eu vou pular, entre aspas, essa parte, porque eu acabei me esquecendo onde é que eu tava. Exemplo blib. Opa! Exemplo blib. Tá, vocês entenderam um exemplo da Bíblia. Jesus, diante das acusações falsas, não abriu a boca. Ele podia rebater, mas escolheu confiar em Deus. Isaías 53:7. Jesus estava. Ah, tá. Eu acho que em Isaías 53:7 deve falar do cordeiro que ficou em silêncio, né? Vamos ver se é isto. Calma. Travar meu celular agora. Eu acho que 53:7 deve falar que o cordeiro ficou em silêncio. Não sei, vamos ver agora. Nossa, ficou parecendo um sapo de baixo. Tá. Bíblia, Isaías 53, já esqueci já. Isaías. Isso é mais pro final, né? Não. Oséias, Isaías 53. 53. E quando que eu chegar lá? Ah, é isso mesmo.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro de Deus foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ai, 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 cara. É tão lindo de ver Jesus fazendo as coisas que ele faz, cara. Olha lá, olha lá. Vamos lá. Não lembro onde é que tá. Chega. Eu cliquei no bagulho errado. Não. Opa. Acabei deixando pro lugar errado. Vamos lá de novo. Então Jesus, diante das acusações falsas, não abriu a boca. Ele podia rebater, mas escolheu confiar em Deus. Ele sabe quando que ele tava... Eu não sei. 53:7 fala sobre o cordeiro na cruz. O matadouro, acho que é algo assim. Então ele deve estar falando de quando que Jesus foi morto na cruz. Ele não falou nada, não rebateu, ele ficou quieto. Por que ele ficou quieto? Olha, ele confiou em Deus. E eu tenho que me aprofundar mais na Bíblia. Agora a terceira e última pergunta que ele me fez. Vamos ver aqui qual que é a pergunta. Tu diria que o orgulho aparece mais em ti como pensamento, que é mentalidade interna, ou atitude, coisa que tu faz sem perceber? O pensamento, mentalidade interna, o orgulho em pensamento, é algo como... Vamos supor que tu tá, sei lá, ajudando uma pessoa. Tá ajudando essa pessoa. Eu sou muito bom, sou muito bom. Sou muito... Tô sendo orgulhoso de novo. Agora, como atitude, coisa que tu faz sem perceber. Por exemplo, sei lá, tu tá passando, tô ajudando uma pessoa aqui. Tô ajudando uma pessoa, tô dando, sei lá... Tô ajudando meu irmão da igreja e passa um morador de rua. Chega, oi irmão, tudo bem? Pode me dar um lanche, alguma coisa aqui? Aí tu olha. Continuando te ajudando aqui. Esse cara deixa pra depois. Entende? O que eu quero dizer é... Atitude orgulhosa é pensar... Opa. Atitude orgulhosa em si é não pensar no outro e pensar mais na gente. Tipo, o que eu vou ganhar ajudando esse cara aí? Vou até perder reputação, sei lá. Pode até falar isso. Então, ele perguntou sobre isso, pensamento e nas atitudes. E aparece aqui, ele falou pra gente, se aparece nos dois, a chave é vigiar primeiro dentro. Porque realmente dentro a gente não consegue controlar muito bem. Pensamento, se não for cortado, vira atitude. Bah, não. E tá, a gente vai explicar sobre isso. Cara, eu sou muito bonito quando que não dá pra ver meu rosto. Isso, coisa que, pá, cara, eu sou muito lindo. Cabelo feio, cara, tô parecendo um cientista. Enfim, pensamento, se não for cortado, vira atitude. Se a gente pensar, ficar pensando em pensamentos orgulhosos, a gente vai acabar, poxa, vai fazer coisas erradas, tipo, perdão, me dispersei. Pensamento, se a gente não cortar o pensamento, se a gente continuar pensando coisas orgulhosas, um exemplo é... Pensar em exemplo é osso. Já pensei em... Se a gente ficar pensando em pensamentos orgulhosos, tipo, vamos supor, um mendigo de novo, olha pra ele e fala, esse cara aí vestido todo marrom, ainda bem que eu tenho roupa. No outro dia o cara tá pelado, desculpa, tem que fazer alguma graça. Vira atitude, por exemplo, virar atitude. Sai daí, cara. Pessoal pensando, eu chego assim, mais perto, opa, tudo bem, pode me dar um lanche? Cala a boca, pobre, entende? Isso é um pensamento que pode virar atitude, que realmente, cara, é muito ruim. É ruim a gente simplesmente... Desculpa, eu me dispersei de novo. É ruim a gente fazer esse tipo de coisa, até se for pensamento em si, porque ele vai virar um ato, né? Agora, a atitude, acho que eu não expliquei muito bem o pensamento, mas vamos lá. Atitude. Se não for confessar... Opa. Atitude. Se a atitude não for confessada, se a gente, sei lá, não se arrepender da nossa atitude de fazer o mal ou ser orgulhosos, vira hábito. Imagina, cara, o cara tem hábito em fazer coisas erradas, o cara tem hábito em destratar as pessoas, se achar maior, né? Agora o nosso amigão aqui deu uma arma prática. Quando o pensamento de orgulho vier, troca ele na hora por um versículo.
Olha, ele nos deu um exemplo aqui, arma prática. Quando o pensamento de orgulho vier, por exemplo, perdão, quando o pensamento de orgulho vier, por exemplo, sou melhor do que aquele cara ali, é pra gente responder com um versículo, por exemplo, João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Imagina, cara, vai tá lá pensando, João 15:5, vou ter que memorizar isso, vamos memorizar junto. João 15:5, sem nada, sem mim, sem mim nada podeis fazer. Então é João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Então, olha, se a gente pensar, sou melhor que fulano, vamos dizer, fulano, sou melhor que aquele cara ali, é pra gente responder, sem mim nada podeis fazer. Ué, mas o que isso vai mudar na minha vida? Olha, rebater o pecado com a Bíblia, literalmente, poxa, venceu o bem com o mal. Opa. Não, venceu o bem com o mal não, venceu o mal com o bem. É a mesma coisa que quando que Jesus foi tentado no deserto, ou no Getsemane, eu não lembro exatamente. E aconteceu que Satanás estava tentando ele, tava, poxa, pão, 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 tava, meu amigo, tava tentando ele de tudo que é jeito, que horror. Foi lá e aconteceu. Foi lá e aconteceu que Jesus não falou nada que saía. Nada que ele falou, se eu não me engano. Ou falou uma das coisas. Mas o que ele falou, Satanás tentou colocar na mente dele. Transforma essa pedra em pão, como a gente já sabe. Falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Palavra. Olha, ele fala, se joga daqui, teus anjos vão te salvar, teus anjos vão te salvar, vão te ajudar, Deus vai levantar a mão para te salvar. Ele falou, não tentarás o teu Deus. Cara, Jesus é muito massa, cara. Literalmente o cara venceu o mal com o bem, cara. Nossa, é orgulhante. Não, a gente está estudando sobre orgulho, a gente não pode ter orgulho. Brincadeira minha, mas é isto. Então, sempre quando a gente pensar em algo como eu sou melhor do que aquele cara, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. O que quer dizer com isso? Poxa, sem Deus a gente não é nada. E como eu disse no passado, no vídeo passado, se eu não me engano, como eu disse no vídeo passado, nada a gente tem nada a gente tem que não tenhamos recebido. Eu acho que eu falei no primeiro, na verdade. Nada a gente tem que não tenhamos recebido. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente tem hoje é de Deus, vindo de Deus. Então a gente não tem por que se orgulhar de uma coisa que não é nossa. Tipo pegar o carro de um vizinho e falar, bom, esse carro é meu. Nada a ver. Quando a atitude do orgulho acontecer, confessa logo a Deus, não deixe acumular. Certamente na cabeça de muitas pessoas, como a minha, é um turbilhão, tipo, acontece o orgulho. Tu pensa em algum orgulho. Na mente das pessoas normais é assim. Pensa em algo errado. Não quero isso, não. Eu repreendo, Senhor, me ajuda com isso. Me ajuda com isso. Não, eu não sou assim. Eu sou assim. Estabiliza. Mas não, assim, a mente de quem tem hiperatividade chega assim. Tô aqui ajudando a pessoa. Mas isso é só pro teu ego. Não é assim, não é assim, não é. Não, para com isso, não é assim, não. E daqui a pouco começa uma batalha e tu já não sabe mais o que é certo, o que é errado. Daqui a pouco começa a bater no cara que tava ajudando. Desculpa, tem que ter um pouquinho de humor. Então não deixa acumular. É difícil para quando que a pessoa não consegue controlar muito bem os pensamentos. Mas ele falou isso, confessar a Deus quando que a gente se orgulha. Ou quando que vê alguma tentação de orgulho. Agora ele resumiu para nos fixar. Orgulho, raiz do pecado. A gente sabe que orgulho literalmente vem lá de baixo para alimentar todos os outros pecados, entende? Tipo, sei lá, luxúria. E o orgulho fala assim, deixa eu ver o que o orgulho falaria para alimentar a luxúria. Tem orgulho, chega até a luxúria e fala, faz isso daqui, cara. Não tem problema não, tu merece, sei lá, faz daí, que eu não sei como é que é a luxúria, né? Eu comecei a fazer luxúria muito antes de conhecer a Deus. Humildade, raiz da graça. Pô, Jesus era humilde, cara. Meu amigo, Jesus era muito bom, meu. O jeito de viver humilde é agir do natural. Natural é se defender, se exaltar. Reagir diferente do natural. O natural é se defender, se exaltar. O espiritual é entregar, servir.
Então, o jeito de viver humilde é reagir diferente do natural. O natural é quando que a gente quer, não, eu sou melhor do que esse cara, eu sou bom, sou, nossa, eu sou grande. Agora, o jeito certo de viver humilde é se entregar, por exemplo. Senhor, sabe que isso não é meu, sabe que não é o que eu quero. Eu entrego a ti porque eu não tenho o que fazer. E servir, ajudar os outros, tipo, tem alguém precisando, tu ajuda, entende? Tu ajuda essa pessoa e é levada pra. Tu ajuda essa pessoa e ela fala obrigado. Claro, não ajuda ela só pra receber um obrigado. Eu sou assim, eu tenho que melhorar. Mas o que eu quero dizer é ajudar as pessoas, servir as pessoas, mesmo que seja atitudes pequenas, entre aspas, bobas ou não. Porque Deus vê até as atitudes pequenas que a gente faz. Então a gente vai deixando o vídeo por aqui. Eu falei muito, já são 11h53. E eu quero pedir pra vocês que... Acho que não vai ter ninguém vindo nesse vídeo, mas... Bom, esse foi o vídeo de estudo sobre humildade. E a gente, como a gente aprendeu, eu quero lhe pedir que, se tu tiver alguma dúvida, alguma questão que a gente possa responder, ou que a gente possa aprender juntos, a gente pode, bom, aprender juntos, claro. Ou uma coisa que talvez tu já saiba, ou do que é que eu aprenda, olha, seria ótimo pra mim. Eu tô precisando muito de coisa pra estudar em si. Então é isso, muito obrigado por terem visto o meu vídeo. Eu acho que ninguém viu, mas enfim. Muito obrigado, espero que Deus abençoe vocês e todos vocês e sua família, porque eu tô feliz hoje. Que Deus abençoe tu e tua família. E a família da tua família. Então, fica com Deus, que Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou dormir agora, é quase meia-noite. Ficar sorrindo até o vídeo acabar.